Glorificamos ao Senhor nosso Deus, porque estamos vivendo dias de avivamento. Avivamento, uma grande necessidade. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós encontramos 3 parábolas. E nós vemos o avivamento de Deus através das parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e da parábola do filho pródigo. E nós veremos, nesta ocasião, algumas lições do avivamento na parábola do filho pródigo. Nós contemplamos em Lucas, capítulo 15, de 11 a 32, a parábola ou a história do filho pródigo. E nós vemos já no verso 11, a Bíblia registrando a abundância na casa do pai amoroso. Lucas 15, 11. E disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Então, nós vemos aqui este pai que tinha abundância, que possuía uma fazenda, e esta fazenda tinha muitos bens. E nós glorificamos a Deus, porque Ele tem prodigalizado bens a muitas pessoas. E no caso aqui do texto, Lucas 15, este era um pai abastado. Era um pai que possuía bens inumeráveis. Este pai amoroso desta parábola é uma figura de Deus, porque Deus é o Senhor, é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Ele é o dono de tudo o que existe nos céus e na terra. Nós encontramos em Gênesis, capítulo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós encontramos em Isaías 63, 16, já falando a respeito do Senhor nosso Deus como o único Criador de todas as coisas, consequentemente do ser humano. Isaías 64, 8 também fala a este respeito. Portanto, o Salmo 19, ele chama a nossa atenção que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, o poder da sua mão. No Salmo 24, nós encontramos que o salmista, registrando também Deus como Senhor, como Criador, como sustentador de todas as coisas. Mas, com relação ao pai terreno, a Bíblia, ela aponta o pai terreno como portador das bênçãos divinas. O pai, ele pode abençoar, ele pode também amaldiçoar. Vejam, por favor, a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 5, os versos 9 e 10. Deuteronômio 5, 9 e 10. Não te encurvarás a elas,
nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles pais que me aborrecem. Então, a maldade dos pais atinge, os filhos, até a terceira, indo até a quarta geração. Mas quando nós vamos para o capítulo 5, verso 10, o Senhor diz: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A Bíblia, ela chega a registrar que a bênção de Deus sobre os pais que servem ao Senhor alcançará 1000 gerações. Então, o Pai terreno, ele é portador das bênçãos divinas. Mas, nesta parábola, no que diz respeito a avivamento, nós contemplamos a Bíblia apresentando, no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11, o filho mais novo, o caçula. O filho mais novo, ele não estava satisfeito com o cuidado que o pai dedicava para com ele. Ele não estava satisfeito com a vida que levava ao lado do pai e demais familiares, colegas e amigos. Ele desejou a liberdade do jugo do pai, da direção do pai, para viver a sua própria vida, para seguir o seu próprio destino, sem prestar contas a ninguém. Sempre, quando eu penso a esse respeito, vem à minha mente aquele ditado popular: formiga, quando quer se perder, cria asas. Formiga, quando quer se perder, cria asas. Ele, aquele jovem, ele pediu a parte da herança que lhe pertencia. Isto é, ele matou o pai na sua mente. Ele matou o pai no seu coração. Ele matou o pai no seu espírito. Não foi fisicamente, mas ele anulou a ingerência do pai sobre a sua vida. Ele disse: eu não te quero seguir mais como o meu pai. Eu não quero a partir de hoje ser o teu filho. Aquilo que me pertence, a parte da herança que me pertence, dá para mim agora, porque eu vou seguir o meu próprio destino. E a herança, normalmente, ela é dividida após a morte do pai. Mas ele pediu, ele estava em casa, mas a sua mente estava naquilo que o mundo oferece de mal, de ruim, de perverso. Ele não estava satisfeito com a casa, não estava satisfeito com a comida, não estava satisfeito com a presença do pai, não estava satisfeito com a presença do irmão, não estava satisfeito com o trabalho que desempenhava no dia a dia. Ele estava insatisfeito e ele então toma posse da herança e diz a Bíblia que ele parte para uma terra longínqua, abandonando seu pai, abandonando suas origens,
abandonando sua família, abandonando seus amigos. E naquela terra distante, ele desperdiçou todo o bem que possuía, vivendo dissolutamente. Meus queridos, minhas queridas, criança, é importante que todos atentem e conheçam esta parábola do filho pródigo de Lucas 15, de 11 a 32. É importante que as crianças leiam este texto da palavra de Deus. É importante que os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, homens, mulheres, todos tenham conhecimento desta parábola, porque ela aponta para Deus e ela aponta para cada ser humano, independente de idade. Você, criança, que está nos acompanhando, que está participando deste culto, Deus, Ele usou o teu pai e tua mãe para que você viesse a este mundo. Você só existe aqui porque foi Deus que estava presente na vida da sua mãe e do seu pai, para que você viesse à luz, para que você pudesse existir. Não adiantava exclusivamente seu pai, exclusivamente sua mãe, se Deus, o Senhor, o Criador, não agisse e não quisesse que você viesse a este mundo. Sim, criança. Ele é quem concedeu esta oportunidade. É Ele que dá condições ao seu pai e à sua mãe para lhe sustentar, para você ter o calçado, para você ter a sua roupa, para você ter a sua comida, para você ter uma casa onde morar, para ter a energia, para ter aquilo que o seu pai e sua mãe têm lhe oferecido a cada dia. Meu jovem, minha jovem, adolescente, Deus, Ele não somente te criou, mas Ele tem dado a condição de você estudar, a condição de você desenvolver a sua vida, a condição daqueles que já estão trabalhando ou daqueles que ainda irão trabalhar, daqueles que já têm uma ou mais profissão. Algumas pessoas têm a capacidade, têm o dom de desenvolver mais de uma profissão. Tudo isto é Deus que tem dado. As oportunidades, os livramentos que o Senhor tem concedido. Então esta parábola do filho pródigo, ela não está restrita a uma pessoa, a um ser humano. Ela não diz respeito exclusivamente àquelas pessoas que temem a Deus. Ela não diz respeito àquelas pessoas que estudam, que meditam na Bíblia, na palavra de Deus. Ela não diz respeito a esta parábola, ela não diz respeito àquelas pessoas que participam dos cultos, que glorificam, que pregam, que oram. Não. Esta parábola do filho pródigo, ela apresenta todos os seres humanos, aqueles que já existiram, nós que existimos hoje, aqueles que irão existir. Esta parábola, ela está apontando para cada ser humano em todos os tempos. Por quê? Porque este pai da parábola do filho pródigo é uma figura do Pai maior. É uma figura do Pai Celestial, é uma figura de Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Preservador, o nosso Salvador, aquele que está interessado no melhor para cada um de nós. Ele tem concedido a nós a vida, Ele tem concedido pés, mãos, olhos, boca, ouvidos. Ele tem concedido isto. Agora, a questão é que muitas vezes nós nos colocamos na posição deste filho pródigo, deste filho caçula, deste filho jovem. Nós lançamos mão daquilo que Deus tem nos dado e nós vamos usar o que Deus tem nos dado a serviço
deste mundo mau. A saúde, nós estragamos a saúde. A saúde que o Senhor tem nos dado, nós estragamos. A inteligência, a mente que o Senhor tem nos dado, nós estragamos. As emoções que o Senhor tem nos concedido, nós estragamos. Nós nos afastamos, assim como o filho pródigo dá aquilo que me pertence. Nós também temos lançado mão do que nós somos e temos, e usamos do nosso próprio modo, da nossa maneira de ser. E normalmente, quando nós usamos aquilo que nós somos e temos, segundo a nossa direção, segundo o nosso querer, na maioria das vezes dá errado. Este filho pródigo, este filho caçula, este filho mais novo, sou eu. Este filho mais novo é você, que muitas vezes nos afastamos da direção de Deus, nos afastamos da casa de Deus, nos afastamos da intimidade de Deus, nos afastamos do amor de Deus, nos afastamos da graça de Deus, nos afastamos da misericórdia de Deus, nos afastamos da bondade de Deus. Não é Deus que nos expulsa, não é Deus que nos lança fora, mas nós, como filho pródigo, como este filho mais novo, nós nos afastamos e nós nos distanciamos de Deus. E aquele moço vai para uma terra longínqua e se envolve com tudo aquilo que este mundo mal oferece. E a Bíblia diz que a maldade do mundo oferece uma alegria efêmera, isto é, passageira, fugaz. E este mundo, ele cobra alto. O que este mundo mal está cobrando das crianças, que têm sido afastadas da presença de Deus, cobra um preço muito alto. Os adolescentes estão aí presos e morrendo de uma forma que causa uma tristeza profunda nos nossos corações. Sim, porque este mundo, ele suga, ele tira as forças de cada ser humano, quer seja criança, quer seja adolescente, quer seja jovem, quer seja adulto, quer seja idoso. Este mundo, ele suga até o último ponto tudo aquilo que existe de bom no ser humano, tudo aquilo de bom que Deus tem nos concedido. Este mundo suga, este mundo tira, este mundo destrói cada ser humano. E foi isto que aconteceu. O filho pródigo, ele sai com riqueza, ele sai com herança, ele sai com saúde, ele sai com roupas boas, com calçados bons, ele sai com a boa montaria, ele está ali satisfeito, com joias, com anéis, com colares de ouro. Sim, mas o mundo toma tudo. E o mundo tirou os bens daquele jovem. O mundo tirou a saúde daquele jovem. O mundo tirou as roupas boas e belas daquele jovem. O mundo tirou a dignidade daquele jovem. O mundo tirou a força daquele jovem. E ele agora, ele vai trabalhar tomando conta de porcos. E a Bíblia diz, neste capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que ele queria se alimentar da comida dos porcos, e os donos dos porcos não permitiam, não deixavam que ele comesse a comida dos porcos.
e os donos dos porcos não davam para ele nenhum outro tipo de comida. Meu Deus, que coisa terrível! E a Bíblia diz que aquele moço, ele cai em si, ele para e diz: ó, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm alimentação. E quando nós vamos estudar, vamos para a história, no tempo do Senhor Jesus, nós vemos que os trabalhadores, eles recebiam 3 refeições por dia. Era dever dos donos de fazendas, dos empregadores, fornecerem 3 refeições aos trabalhadores. E aquele moço que tinha vindo de uma fazenda, aquele moço que outrora tinha sido dono de fazenda, ele sabia disto, porque ele acompanhava isto. Os trabalhadores da fazenda do seu pai eram alimentados 3 vezes por dia. A fome era saciada dos trabalhadores, mas agora ele, na condição de ter desprezado o seu pai, ter abandonado o seu pai, ter usufruído de tudo quanto tinha direito e ter jogado fora, ele agora estava ali padecendo a ponto de quase morrer de fome. A Bíblia diz que ele lembra-se da casa paterna. E quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de comida e eu aqui morro de fome. Ele lembrou-se da bondade do seu pai, como seu pai era justo para com as pessoas. Sim, queridos. E aí começa o avivamento na vida de uma pessoa. Ele que havia na sua mente, no seu coração, no seu espírito, tirado a vida do seu pai. E por tirar a vida do seu pai, não fisicamente, mas anulando a influência positiva do seu pai na vida dele, ele agora sentia-se morto, sem vida. Eu aqui morrendo de fome, sem nada, nem mesmo para comer, até a comida dos animais. As pessoas não permitem que eu usufrua disto. E ele cai em si. E aí é o quebrantamento, e que faz parte do avivamento espiritual na vida do ser humano. Ele cai em si, ele lembra-se da casa paterna. E não somente ele lembra, mas ele começa a trabalhar e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Eu perdi a condição de ser teu filho. A herança que eu tinha direito, tu me deste. E eu joguei fora essa condição de filho. E eu estou agora arrependido. Eu volto para ti. Reconheço que errei. Reconheço que pequei. Reconheço que não sou digno de ser chamado teu filho, de ser considerado teu filho. Mas agora eu volto para ser um dos teus trabalhadores. Isto faz parte do avivamento na vida do ser humano, quando a pessoa reconhece que errou, quando a pessoa reconhece que pecou, quando a pessoa reconhece que estava indo por um caminho errado e arrepende-se e retorna para pedir perdão. Não somente ele pensa, não somente ele é envolvido pelo quebrantamento, pelo arrependimento, mas ele age. A Bíblia diz que ele levanta-se e vai
ao encontro do seu pai. Ele tomou a melhor atitude da sua vida, sim, e ele aproxima-se do seu pai. E ele demonstrou arrependimento e humildade. Ele não apresentou desculpas. Olha, eu fiz isso porque era jovem, eu fiz isso por causa do meu irmão, eu fiz isso porque as pessoas não gostavam de mim. Não, ele não apresenta desculpas. Ele não ficou envolvido pela justiça própria. Eu saí de casa por causa disso, daquilo outro. Não. Ele não, a Bíblia, ela está registrando e diz que ele não apresentou desculpas e não jogou a culpa nos outros. Ele não alegou que as pessoas foram injustas com ele. Não, de jeito nenhum. Ele age conforme pensa. Eu errei, eu pequei, não pequei somente contra meu pai, eu pequei contra Deus, mas eu irei. E reconhecendo o meu pecado, reconhecendo o meu erro. E a Bíblia diz que ele foi recebido com perdão, com amor e com muita alegria. E ao encontrar-se com o pai diz: este meu filho estava morto e reviveu. Estava morto e reviveu. Tornou a viver. Foi avivado. Ele retorna. Mas o filho primogênito, ele não ficou satisfeito com a volta do jovem. E ele estava no campo trabalhando. Quando ele aproxima-se de casa, ele nota que na sua casa havia festa. E quis saber a razão. E quando tomou conhecimento de que era o irmão que havia voltado e que o pai estava fazendo uma grande festa, ele começa a murmurar, ele sente inveja, ele não entendeu o agir do pai, como muitas pessoas dentro da igreja não entendem o agir de Deus. Porque é que Deus perdoa um adúltero? Porque é que Deus perdoa um homossexual? Porque é que Deus perdoa uma lésbica? Porque é que Deus perdoa uma pessoa gananciosa, orgulhosa, vaidosa? Não entende muitas vezes. Aqui é o filho primogênito, isto é, era o primeiro filho, era o filho mais velho. Muitas vezes crentes com 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de crente não entende porque é que Deus recebe na sua igreja aquela pessoa que estragou a sua vida no mundo, aquela pessoa que fez tanto mal a si mesma e às outras que estavam ao seu redor, e não entende porque Deus acolhe esta pessoa com amor e acolhe com festa. Não entende. O primogênito, ele não entendeu, ele desenvolveu ódio ao pai e ao irmão. E quando o pai chega e se aproxima dele, toma conhecimento que ele está no lado de fora, ele não quer entrar na casa para se alegrar com o irmão, para se alegrar com o pai, para se alegrar com a família, para se alegrar com os vizinhos, com os amigos, para agradecer pelo retorno daquele seu irmão. O pai vai, conversa com ele e ele chega e diz: este teu filho. Ele não considera o jovem arrependido como irmão, mas ele considera, este teu filho, ele não falou meu irmão, mas o texto é claro, este teu filho. Ele não considerou o jovem arrependido como irmão dele. Misericórdia! Meu irmão, minha irmã, que nós não sigamos nunca este exemplo. Vamos abraçar, vamos receber,
Mas pastor, é pecador. Vamos receber, vamos fazer festa, vamos ser instrumento nas mãos de Deus. Receba o homossexual, receba a lésbica, receba o ladrão, o estuprador, receba o ganancioso, o vaidoso, o orgulhoso. Meu irmão, minha irmã, nós já estamos em casa, nós já estamos com o Pai Celeste, Ele está conosco, e Ele disse: tudo o que eu tenho é teu, pertence a você. Este meu filho estava morto e reviveu, e voltou, que nós sejamos reavivados pelo Senhor, de tal maneira que possamos receber todas aquelas pessoas que em primeiro lugar são recebidas pelo Pai Celestial, pelo nosso Deus. Se Ele, que é Senhor, que é justo, Ele recebe o mais vil pecador, o que dizer de nós? Este moço, ele foi injusto. O filho primogênito, o filho mais velho, ele foi injusto, não havia razão para tanto ódio e aversão ao seu pai e ao seu irmão, considerando que ele também já havia recebido a sua herança. Quando nós lemos capítulo 15, verso 12, nós vemos que o pai, na hora que repartiu a herança, que deu a herança para o filho mais novo, deu também a parte do filho mais velho. Ele foi justo, mesmo o filho mais velho permanecendo em casa. E outra coisa, como primogênito, ele recebeu muito mais naquela ocasião do que o filho mais novo, porque o primogênito recebia uma parte maior. Ele foi injusto, sim, mas nós vemos o Pai amoroso, esse Pai cheio de graça. Deus, como Pai, expressa seu amor misericordioso e perdoador. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus sobre a minha vida. Não sou merecedor, mas é a graça e a misericórdia, o seu grande amor para comigo. Ele expressa, e quando ele avista o jovem voltando para casa, o filho mais novo, o filho pródigo, a Bíblia diz que ele corre. Não era uma atitude natural para uma pessoa idosa, e principalmente se tivesse bens consideráveis como era a condição desse pai da parábola. Então, ele como que provocou um escândalo. Ele era para sair lento, de cabeça erguida, passos pequenos, mas a Bíblia diz que ele corre, ele avista o seu filho pródigo, ainda longe, e a Bíblia diz que ele corre, ele rompe com toda a etiqueta, com toda a ética social, com tudo aquilo que prendia a situações semelhantes, mas a Bíblia diz que ele corre. Outra coisa, não somente ele corre, ele abraça e beija na via pública um maltrapilho, mal cheiroso, rasgados, a roupa, não podemos considerar roupa, andrajos, as unhas grandes, sujas, os cabelos emaranhados, muito tempo sem serem aparados, a barba por fazer, mal cheiroso. Meu Deus, mas aquele homem rico, riquíssimo, com o coração de pai, ele não somente corre, ele vai, abraça, e diz a Bíblia, e o beija. É algo que foge à compreensão humana, e ele o conduz para casa, e o filho começa a dar explicações: pai, pequei contra o céu, contra ti. Ele não deixa o filho terminar,
de dar explicações, a Bíblia diz que ele ordena aos seus servos trazer-lhe as melhores vestes. Isto é, dá um banho nele, apara as unhas das mãos, dos pés, faz a barba, corta o cabelo, perfuma, coloca a melhor roupa, a roupa mais cara, coloca nele, se não bastasse, compõe um anel. O anel era o selo, era o sinal de poder. Com aquele anel ele podia comprar, ele podia vender, ele podia fazer o que quisesse, porque era o anel com o selo do seu pai, com o selo da família. Meus queridos, trazendo para a nossa realidade hoje, é como se um pai recebesse um filho que estava envolvido com as drogas, com a cocaína, com a maconha, com o LSD, com o crack, com o que pensarem êxtase, pensarem de drogas aí, com o filho que estava envolvido com a homossexualidade, já tinha maridos com A, com B e com C, e que tinha já estragado a saúde, estragado os bens da família, o nome da família. É como se esse rapaz voltasse para a casa do pai e chegasse na casa do pai, e o pai disse: olha, troca a roupa dele, dá um banho, perfuma, cuida dele, e pegasse um cartão de crédito de grande valor. E olha, aqui o limite, meu filho, quem vai fazer é você. Aquele pai da parábola do filho pródigo é como se hoje, na realidade, um filho bandido, perverso, voltando para casa, ele pegasse um cartão de crédito, ouro ou diamante, o que pensar aí, o que houver de um valor mais alto da instituição financeira, aquele pai pegasse e dissesse: está aqui, sem exigir nada dele, mas chegasse para ele e dissesse: está aqui, use do jeito que você quiser. Foi isso que aquele pai fez. Ele disse: coloca, calçai-lhe os sapatos, coloca sapatos. Meus queridos, aquele homem estava dizendo: este é meu filho, não importa o que ele fez, não importa a maldade que ele fez a mim, fez à família, fez ao mundo, ele estava morto, reviveu, está aqui. Naquela ocasião, naquela época, escravos não usavam calçados, a maioria dos servos não usavam calçados, porque era algo fino e dava dignidade à pessoa. E ele diz: não foi por acaso que Jesus chega e apresenta esta história. Roupa, cartão de crédito, o melhor calçado. Sim, o pai concede ao filho posição de honra e manda matar o cordeiro cevado. Quando a Bíblia fala em matar o cordeiro cevado, está apontando para Jesus Cristo, Pai Celestial, que ele abre mão de Jesus e envia a este mundo. E quando João Batista olha para Jesus na margem do Rio Jordão, João Batista, contemplando Jesus, aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro cevado que o pai mandou matar na parábola do filho pródigo, estava apontando para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi morto por mim e por você. Isto é avivamento. É dentro dessa consciência que a Bíblia nos chama para o avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua igreja no meio dos anos. Sim, Deus, como Pai, Ele desenvolve uma relação de gozo, de alegria com os seus filhos. Sim, queridos, Ele desenvolve esta relação. Isto é avivamento. Avivamento é perdão.
Avivamento é receber a outra pessoa, é receber o seu irmão, é receber a sua esposa, é receber o seu marido, é receber o seu filho, é receber a sua nora, é receber o seu genro, é receber o seu sogro, é receber a sua sogra, é receber o seu avô, é receber o seu vizinho, é receber aquela pessoa que só tem lhe feito mal, aquela pessoa que tem estragado a sua vida, é receber essa pessoa com perdão, com graça, com misericórdia, mas é receber a si mesmo, é reconhecer em primeiro lugar: eu sou pecador, eu não sou digno, Senhor, de ser considerado o teu filho, me recebe como um dos teus servos e trabalhadores. Sim, isto é avivamento. A nossa oração deve ser a oração de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, nós encontramos verso 21, eu disse Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 21, quando o Espírito levou o profeta a escrever: converte-nos, Senhor, converte-nos a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes, faz com que voltemos ao primeiro amor, aviva a tua obra no meu coração. Eu desejo amar mais, eu desejo perdoar mais, eu desejo ser mais misericordioso, eu desejo ser um contigo para receber todas as pessoas que estão ao meu redor. Sim, eu quero participar deste avivamento. Eu quero participar deste avivamento. Converte-me, Senhor. O pai do filho pródigo fala para o filho mais velho, insiste com ele: entre, meu filho, participe da festa, não fique de fora. Agora, neste exato momento, como ministro de Deus, firmado nesta palavra, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, de 11 a 32, a parábola do filho pródigo, a parábola do avivamento espiritual na minha e na tua vida, como ministro de Deus, usado pelo Senhor. Eu quero te dizer: não fique fora do avivamento espiritual que o Senhor está produzindo na sua igreja, que está produzindo na minha vida, que está produzindo na tua vida. Não fique de fora. A Bíblia diz que o pai, ele insistiu: entre, participe da festa, participe da festa, participe da festa. Insistiu: não fique de fora, entre e participe do avivamento espiritual, em nome e para a glória de Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou que apesar de
meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Que o amor de Deus, Deus Pai amoroso, misericordioso e bondoso, que a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito, Senhor nosso, permaneçam conosco, avivando as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém.